Graça e paz de Jesus Cristo. Chegamos na nossa aula de número 13, a última aula desse trimestre da Escola Bíblica de Jovens. E o tema desta última aula é: o tempo de Deus está próximo. É um alerta para as nossas vidas. O texto que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Há sinais em toda parte que demonstram a proximidade do grande dia do Senhor. Essa aula tem por objetivo mostrar que a volta súbita de Jesus é uma verdade basilar para o cristianismo. E que esse anseio, esse anelo deste evento acontecerá em breve. Também identificar os sinais que procedem ao arrebatamento da igreja. Conscientizar de que o dia do Senhor será um dia glorioso para todos os remidos. Então nós vemos que ao longo dessas 13 aulas, foi nos exposto que existe um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo não é o tempo do homem, mas é o tempo de Deus para o homem. É quando o Kairos se encontra com Cronos. É quando Deus se relaciona e intervém na história humana da criação e da criatura. E nós vimos nas lições anteriores, partindo da primeira, que é necessário que nós venhamos aprender a contar os tempos para alcançar um coração sábio, para nós não sermos pegos de surpresa, nem estarmos desprevenidos. Aí nós vemos percorrendo durante as lições que existem algumas coisas más, ruins, que tentam nos tirar da presença do Senhor, que tentam nos fazer, nos desviar da meta, do alvo, que é chegar a ter uma vida eterna com Deus. Nós vimos que existe a preguiça e o ativismo, extremos, que entram nas nossas vidas quando nós passamos a dar valor às coisas materiais, quando eu quero alcançar mais riquezas, ou quando eu deixo a preguiça me fazer parar de trabalhar na obra do Senhor, quando eu deixo que o corpo físico controle o meu espírito. Nós vimos também que o ritmo deste mundo, desta sociedade, da cultura que nós estamos inseridos, esse ritmo deste mundo nos leva à perdição, nos leva a cada vez mais nos afastarmos de Deus e queremos satisfazer cada vez mais os nossos desejos carnais. Também falamos sobre a ansiedade, querer antecipar as coisas. Falamos sobre a depressão, que é aquela tristeza, aquela amargura terrível, o perigo do materialismo. Falamos aqui também que nós temos que recuperar o tempo supostamente perdido, porque quando nós estamos trabalhando do Senhor, parece que estamos perdendo tempo porque não vemos resultados rápidos. Mas o Senhor mesmo disse: lançai o teu pão sobre as águas e acompanhai e esperai. Por isso que é necessário plantar uma semente, esperar ali para que ela dê frutos, que ela cresça. É um processo, não é algo de imediatismo, é algo que tem que se ter paciência. Então nós vemos, a lição 1 até a lição número 8, era algo de aplicação para as nossas vidas de forma devocional, algo que nós temos que parar, nos analisarmos, vemos como que estamos nos comportando diante desses ataques, para que nós possamos ter ações que nos faça estar na presença de Deus de forma agradável a Deus. Da lição 9 até a 13, nós já entramos já com aquilo que nós chamamos de apologia, ou seja, a defesa daquilo que nós cremos, a defesa da nossa fé. Então entra ali o hedonismo, entra o materialismo, crenças religiosas que vão se infiltrando no nosso meio, trazendo doutrinas de homens, doutrinas, ensinamentos de demônios.
para o nosso meio. Então nós temos que saber combater, identificar e combater essas coisas que são prejudiciais. Mas nós só conseguimos identificar e combater se nós conhecemos profundamente a palavra de Deus. Aí vem a questão dos milagres, que é quando o eterno, o sobrenatural, o nosso Deus que é Espírito, ele vem e se relaciona, ele intervém. Ele vem para falar, agir na vida da sua criatura e em meio a toda a criação. Milagres, que é aquilo que nós precisamos buscar. Milagres, que o reino dos céus venha até nós. Que a presença, a operação do sobrenatural venha até sobre as nossas vidas. Nós temos que tomar cuidado para não ficarmos escravos do milagre e não tirarmos o foco daquilo que é mais importante, a nossa esperança. O milagre é a resposta de Deus, é o relacionamento de Deus, é a intervenção, é a invasão do sobrenatural de Deus aqui no mundo físico, natural, na vida da criatura. Porém, ele faz isso no seu determinado tempo e tem um propósito. Então, quando Deus opera um milagre, ele revela um propósito. E nossa esperança vai se fortalecendo em cima destes propósitos, quando nós alcançamos a isso. Então, nós vimos o milagre, que é quando Deus intervém aqui no tempo do homem. E a última lição, a 13, diz que o tempo de Deus está próximo, ou seja, a lição 12 fala do milagre e a lição 13 fala da esperança. Olha como as lições se encaixam. De 1 a 8 é o devocional, é aquilo que eu e você nós temos que fazer. Parar, analisar. Da lição 9 para frente, fala dos ataques que nós sofremos como membros do corpo de Cristo. Os ataques espirituais, por exemplo, o materialismo, que é a negação do espiritual, é um ataque. As crenças religiosas que vêm para distorcer a sã doutrina, para distorcer a palavra e a vontade de Deus, é um ataque que nós recebemos fazendo parte do corpo de Cristo. E os milagres vêm para dizer que Deus fala, que Deus opera, que Deus tem prazer em se relacionar com o homem, porém, precisamos estar com a nossa fé naquilo que nós não vemos, naquilo que nós esperamos. O foco é a nossa esperança. E a principal esperança nossa está na volta de Jesus, pois o tempo de Deus está próximo. Então agora nós vamos fechar essa linha de raciocínio da nossa lição. E o apóstolo Pedro, já neste versículo primeiro que nós lemos, já disse que o Senhor não retarda a sua promessa. É por isso que a nossa esperança é forte. É por isso que cada vez que Deus opera um milagre, a nossa esperança ela é fortalecida. Cada vez que Deus responde uma oração, cada vez que eu me relaciono com Deus, a minha esperança vai crescendo. E minha esperança não é por um carro novo, nem por um apartamento, nem aqueles que são solteiros por ter um casamento. Não, a minha esperança é a volta de Jesus Cristo. Então aprendei a contar os tempos para ter um coração sábio. E se você chegou aqui até o final desta última aula, você sabe que nós estamos agora vivendo no tempo do fim. Aqueles preciosos milésimos de segundo que antecede a volta de Cristo na linha cronológica do tempo humano. Então nós estamos já vivendo próximo do fim. E agora nós vamos aqui, para atingirmos aqui esses 3 objetivos da lição, vamos para o quadro e vamos novamente fazer aqui, ó, um desenho. Esse desenho é o Kairos, é o tempo de Deus, sobrenatural, mundo espiritual. Aí nós vamos fazer aqui novamente, lembra da última aula? O mundo físico e o mundo natural, que é onde nós vivemos. Aí nós temos aqui a intervenção de Deus, que é quando Deus vem e se relaciona. E esse relacionamento é chamado de milagre. É a invasão do eterno, do sobrenatural no natural. É chamado de milagre.
E nós temos aqui neste ambiente, ele é formado por dois elementos. Um chamado de criatura e o outro de criação. Lembra? Uma aula é sequência da outra. É necessário assisti-las em sequência para poder compreender o que nós estamos falando. Então, criação e criatura. E tanto a criação como a criatura, ela tem desejo por este relacionamento de Deus para com o homem. Isso está no coração do homem, este desejo, porque a alma é eterna e ela deseja se relacionar com aquilo que é eterno. Por isso que o salmista diz que a minha alma tem sede do Deus vivo, ou seja, ela quer se relacionar com o seu Criador, que é eterno. Então, quando existe esse relacionamento, ocorre o milagre. Quando Deus intervém na história da criação, na natureza, ocorre um milagre. Quando Deus intervém na história da criatura, do homem, ocorre um milagre. Porém, a criação, ela já conhece ao seu Criador, ela lhe obedece, porém houve uma maldição, lá no comecinho, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que faz com que essa criação esteja sofrendo agora. Mas ela tem o desejo de se relacionar com Deus. A criatura que não conhece a Deus por causa do pecado, só consegue conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Essa criatura, ela está cega, sem se entregar a Jesus. Ela está sofrendo, sem conseguir parar esse sofrimento. Porém, a criatura que entregou sua vida a Jesus não é simplesmente uma criatura. Agora ela é uma criatura também chamada de filhos de Deus. E esses filhos de Deus têm algo de interessante, que está lá em Apocalipse 22, 20. Vamos lá? Apocalipse 22, 20. Abra sua Bíblia. No último capítulo, no penúltimo versículo da Bíblia, que diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então aqueles que são salvos, eles têm o desejo de se encontrar com Deus. Não só de terem um relacionamento aqui na esfera física, no mundo natural, através da intervenção do sobrenatural, mas deseja ter um relacionamento eterno, de forma sobrenatural, na eternidade com Deus. E esse texto que nós lemos no último capítulo, no penúltimo versículo da Bíblia, é a última promessa deixada por Jesus Cristo para os seus. Então, se tem uma promessa que tem que estar muito fresca na sua memória, até mesmo porque ela foi a última que foi feita para a igreja, é esta. É Jesus Cristo dizendo, certamente cedo venho. Então, se você não conhece muitas promessas da Bíblia, conheça essa, decore essa, viva essa. Ore pedindo por essa todos os dias. Jesus diz, certamente cedo venho. Aí você vai orar, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, buscar a sua igreja, porque o Espírito e a esposa dizem, vem. Eis que ele vem sem demora, eis que presto venho, certamente cedo ele vem. Ele prometeu isso. Então a nossa esperança está nesta promessa, naquilo que nós não podemos ver, mas é aquilo que nós esperamos que vai acontecer nas nossas vidas. A promessa de Jesus vir buscar a sua igreja, certamente cedo vem. Então a criatura que é salva tem esse desejo no coração e ora, pedindo pelo cumprimento dessa promessa. Vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja, vem nos tirar desse mundo, vem nos levar para si, vem para nos levar para a boda do Cordeiro. Então, ou seja, a criatura salva tem esse anseio. Então você, jovem, tenha essa promessa na sua vida como a mais importante, que Jesus disse, certamente cedo venho. Aí você responde a essa promessa pela fé, clamando, orando, pedindo. Ora vem, Senhor Jesus, vem. Se você tem alguma coisa para pedir nessa vida, peça pela volta de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, porque foi a última promessa que ele nos fez. Lembra, o relacionamento com Deus gera um milagre. Mas lembra que eu falei
que o milagre não é o mais importante é a esperança. A nossa esperança está na volta de Cristo. Porque quando Cristo voltar, vai acontecer um milagre. Ele vai invadir a terra. Nós seremos arrebatados para viver aquilo que a esperança nos garante lá na frente. Nós iremos reinar com o Senhor. Iremos servir a Ele eternamente. Então olha que interessante. Na última aula, nós fizemos aquele quadrinho dizendo, né? Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Falando sobre tribulação, sobre paciência, sobre experiência, sobre esperança, lembra? Que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência produz a esperança. Aí, hoje, a igreja, no mundo como nós estamos vivendo, nós estamos aqui, ó, sendo atribulados, igreja. E aguardando firmes na promessa do Senhor, firmes na promessa do nosso Salvador, de que certamente Ele vai voltar para nos buscar, Ele vai nos levar para reinar com Ele, nos dará a coroa da vida, nos dará um novo nome, firme nas promessas que o Senhor nos fez, cuja qual a principal é, certamente Ele cedo vem. Então, a igreja está passando por tribulação e está esperando com paciência no Senhor, aguardando a sua volta. Esperar com paciência não é ser preguiçoso. Esperar com paciência é você trabalhar, cumprindo toda a vontade do Senhor, sabendo que a qualquer momento o Senhor pode voltar para buscar os seus. E nós temos aqui nessa parte da experiência, aquilo que nós chamamos de arrebatamento. Lembra do principal milagre, do mais importante, que era a encarnação de Deus, onde Ele morre, ressuscita, nos deixando a promessa, a esperança da sua vinda para nos buscar? Agora nós temos um outro ângulo, uma outra dinâmica de Romanos 5. A igreja está passando por tribulação nessa terra porque ela está vivendo o princípio das dores. Mas vai chegar um momento que Jesus, que está lá à destra de Deus Pai, Ele vai entrar aqui, ó, no mundo físico, natural. Ele vai invadir para fazer o quê? Para arrebatar, para tirar com força. Tirar a sua igreja daqui. E o grande milagre que nós vamos ver agora, o próximo, é o arrebatamento da igreja. A igreja está sendo perseguida, atribulada, está confiando nas promessas do Senhor, a paciência, para viver o milagre do arrebatamento. Porém, esse milagre, ele vai produzir algo maravilhoso. Lembra que eu falei, o milagre, ele gera a esperança, ele gera uma expectativa, revela o propósito de Deus. Olha que interessante. Israel, o povo de Deus. Israel, o povo de Deus. Israel, isso aqui é Israel. Israel hoje, ele está cego, ó. Cego. Israel não pode ver. Israel não reconheceu o Messias, Jesus Cristo. Então o milagre ainda não aconteceu para Israel. Então o arrebatamento da igreja tem um propósito grandiosíssimo. Não só para a igreja, de cumprir a promessa que o Senhor fez, mas de abrir os olhos de Israel. A palavra nos diz que após o arrebatamento a terra entrará no período da grande tribulação, uma tribulação que nunca foi vista sobre essa terra. Será terrível. Num período de 3 anos e meio haverá uma falsa paz sobre a terra, e nos demais 3 anos e meio essa grande tribulação, catástrofes, mortandade, coisas terríveis a partir de Apocalipse 6 para frente irão acontecer. Israel hoje está cego porque não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, o Messias prometido do Pai. Porém, quando a igreja for arrebatada, as escamas irão cair dos olhos de Israel. E Israel, depois de 3 anos e meio da falsa paz, irá reconhecer que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus que foi enviado para a redenção deles.
Então esse milagre do arrebatamento vai produzir uma esperança, vai revelar um propósito de Deus muito maior, que é a salvação de Israel e daqueles que forem martirizados no período da grande tribulação, por não aceitar carregar o nome e a marca da besta em si. Então nós temos propósitos grandes, coisas maravilhosas. Então o mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Israel vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje eles estão cegos. Por isso que a conversão de Saulo no caminho de Damasco é assim. Um povo que estava cego, andando em trevas, Israel, o mundo, os gentios, viu uma grande luz, reconheceu o sacrifício de Jesus Cristo, reconheceu Jesus Cristo como Deus, que é a luz do mundo. Quando ele vê, as escamas espirituais vão cair e eles vão passar a caminhar na presença do Senhor. Então nós temos fases, são símbolos. Então o grande milagre próximo do arrebatamento, que é quando Jesus Cristo, o sobrenatural, o espiritual vier ao mundo físico natural, vai fazer o grande milagre que é o arrebatamento, revelando o grande propósito de Deus, que é a salvação de toda a humanidade para Israel e o mundo que até então estarão cegos. Olha que coisa maravilhosa, quando nós entendemos essa dinâmica dos milagres, do relacionamento de Deus para com o homem. Deus apareceu no jardim na viração do dia para trazer a salvação para o homem, para cobrir o homem de seus pecados com a pele do animal, com o sangue que foi derramado. Então Deus vem para se relacionar, para trazer a salvação para o homem. Israel e o mundo estão cegos, mas mediante o arrebatamento da igreja, a cegueira vai ser tirada. E nós temos que entender que esse processo do arrebatamento, essa invasão repentina de Jesus Cristo, se dará muito rápido. Pode acontecer agora, nesse exato momento. Pode acontecer até o final deste dia, amanhã. O tempo está já determinado. O tempo de Deus para a igreja ser tirada já chegou. Nós estamos aguardando os milésimos de segundos para estarmos com o Senhor nas nuvens, para nos encontrarmos com Ele lá. E isso nos leva a um senso de urgência. Abra sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 2, versículo 3, que diz assim, ó: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Abacuque já está falando que Deus mostrou uma visão para ele por um tempo determinado lá na frente, onde o Senhor viria para trazer a salvação, a redenção e o juízo sobre a terra. Um outro texto está lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, que diz: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Promessas dessa urgência da volta de Cristo, que nós temos que estar atento. Mateus 24, olha lá em Mateus 24, no versículo 22, que diz assim, ó: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mais uma informação, uma indicação da urgência que é da volta de Cristo, que nós estamos vivendo, é algo que está para acontecer a qualquer momento. O Senhor vai abreviar esses dias por causa dos escolhidos. Ó, vamos ver o que tem em Tito. Tito 2,13. Tito 2,13 diz assim. Isso. Tito, capítulo 2, versículo 13. Vamos no 11, que ele diz assim. Opa, desculpa, é Tito, não Timóteo. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que estar aguardando, preparados para a volta do Senhor. Olha lá em Ezequiel, capítulo 30.
Ezequiel 30, no versículo 3, o que diz? Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado. O tempo dos gentios, ele será, ou seja, o tempo da nossa salvação. De nós sermos tirados dessa terra para estar com o Senhor na glória. Então é uma urgência. Em aulas anteriores nós falamos do exemplo dos querubins, que eles tinham 4 rostos. Rosto de homem, de águia, de leão e de boi. Falando, apontando profeticamente que nós temos que andar nesta vida aqui, no tempo do homem, de forma profética, como que nem a águia, subindo até o tempo de Deus, alcançando a revelação, a vontade de Deus, vivendo o sobrenatural de Deus, os milagres em nossas vidas. Precisamos trabalhar com a força do boi, e precisamos ter o senso de urgência da volta de Cristo, e rugir como um leão por toda esta terra, anunciando que certamente cedo ele vem. Então as coisas vão se fechando. Nós vemos que as aulas, uma é complemento da outra, para nos dar uma mensagem de urgência da gloriosa volta do Senhor. Lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele fala assim: filhinhos, é já a última hora. Olha o tempo que nós estamos vivendo, na última hora. Já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, ó, a Bíblia toda, profética, do começo ao fim. Bem-aventurado é você se ler a Bíblia. Bem-aventurado é você se você vai para a igreja e ouve os ensinos, culto de doutrina, escola dominical, se você ouve as pregações, todo o ensino da palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam. Guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Lembra da última coisa que foi escrita? A promessa, eis que certamente cedo vem, guarda, porque você será bem-aventurado. Leia, estude a palavra, participe, não perca cultos, não perca culto de ensino, culto de doutrina, não perca culto nenhum na sua igreja, reunião de oração, não perca, porque você será bem-aventurado. O segredo da alegria do crente está em meditar dia e noite na palavra, em orar, em estar no culto, para que ele possa ter um relacionamento com Deus, receber o milagre e ser fortalecido na esperança da volta de Jesus Cristo, que é a promessa mais importante que nós temos em nossa vida. Isso tudo é maravilhoso. Vamos agora ler Gênesis 3,16, para entrarmos num outro ponto, que diz assim, ó: e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Vou fazer aqui no canto, olha que interessante, ó. A profecia que Deus traz para nós. Então nós temos uma mulher. Essa mulher, por causa do pecado, recebe uma maldição. E a maldição é que ela teria dores no parto. Dores no parto. Ok? Esse é um dos mistérios. Ao ponto de gemer. Dores de parto daria dor com gemidos. Então lembra que nós falamos que o Senhor ele se relaciona com a sua criatura e com a sua criação? Lembra disso? Esse período de tribulação e de paciência que estamos vivendo a igreja agora, lembra que eu falei? Ele se chama princípio das dores. Princípio das dores. Que em Mateus 24 o Senhor Jesus nos explica bem. Então, lá em Gênesis 3,15, já foi previsto que haveria um princípio de dores. Pois a mulher iria dar à luz com dores, as dores seriam aumentadas. Ela iria gemer. E lá em Romanos 8,19, vai lá, Romanos 8.
19 diz assim, ó. Porque a ardente expectação, lembra que nós falamos, ó, da esperança, o desejo? A expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, o arrebatamento da igreja, acontecimentos que se darão para frente. Aí no 22, porque sabemos que toda a criação geme, desde quando? Desde Gênesis 3,16. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então toda a criação ela está gemendo com dores de parto, está sofrendo, a terra está sofrendo. Nós temos visto aí catástrofes, falta de água, aquecimento solar, derretimento de geleiras, vários fenômenos naturais, mundo natural naturais, que nos mostram que a terra está sofrendo com dores de parto. Ela está gemendo, esperando aquilo que vai acontecer. Existe uma expectativa por aquilo que vai acontecer. Por isso que o principal não é o milagre, mas é aquilo que está por vir depois do milagre. Então nós hoje, que estamos vivendo no mundo tribulado, nós estamos esperando o milagre do arrebatamento, para que seja revelado, para que os propósitos de Deus se cumpram, se manifestem no pós-arrebatamento, onde nós estaremos com o Senhor nas bodas, na glória, servindo Ele eternamente, onde os nossos irmãos Israel terão os seus olhos desvendados e alcançarão, reconhecerão a Jesus e alcançarão a sua salvação. Então tem propósitos. O milagre ele intermedia, ele revela um propósito de Deus. O nascimento de Jesus revelou tudo aquilo que estava oculto no Antigo Testamento. Então o milagre da encarnação de Deus revelou os propósitos que estavam escondidos em forma de símbolos no Antigo Testamento e confirmou as promessas que também foram feitas que iriam acontecer no futuro. Então a mulher está com dores de parto. Tanto a mulher criação como criatura. Nós homens estamos sofrendo, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas nós estamos na expectativa da sua volta. A terra está sofrendo com dores de parto, gemendo, esperando, ó, a expectativa da esperança. Ela está esperando. Olha como esperar, a esperança é tão forte e tão maravilhoso, que até mesmo a terra está assim. Então começou em Gênesis 3,16 e continua até hoje. Romanos 8, 19 e 23 falam isso pra gente. Ok? Então, dores de parto, o princípio das dores, o que nós estamos vivendo. A criança aqui, ó, está quase nascendo, ó, quase está vindo à luz. Quase, falta pouco para tudo acontecer, para tudo se consumar. Aí, nós temos algo que aconteceu aqui, ó. Ó, lá no Calvário, na crucificação. Vamos lá para Mateus 27 para nós entendermos. Porque Deus nos deixa sinais, milagres, preparam, nos fortalecem para que possamos ter a nossa esperança consolidada, para que possamos alcançar os propósitos de Deus. Mateus 27, 45. Olha o que o Senhor diz lá. E desde a hora sexta, houve treva sobre a terra. Olha a terra gemendo com dores de parto. Era só um pouquinho do que vai acontecer lá na frente. Desde a hora sexta, houve treva sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E assim vai. Aí lá no 51, olha o que acontece, depois que ele entregou o seu espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. E tremeu a terra. Olha a terra gemendo, tremeu. Tremeu a terra. E fenderam-se as pedras. E olha que coisa interessante, né? O princípio das dores que nós estamos vivendo, a terra tremendo com terremotos, com rumores de guerras, pestes e tudo mais. Nós já estamos vivendo o princípio das dores, a terra está gemendo, nós estamos vendo isso.
Olha o que vai acontecer. Princípio das dores, terra tremendo, catástrofes. Olha o que vai acontecer no versículo 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aí Paulo fala assim para nós, que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, primeiro os que morreram em Cristo vão ressuscitar, ou seja, os sepulcros darão seus mortos, eles irão ressuscitar, e depois nós que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado. Então o que aconteceu aqui no momento da crucificação de Jesus, deste milagre onde o Senhor vence a morte, o que aconteceu já estava mostrando aquilo que nós teríamos que esperar, confiar, o propósito de Deus. A morte de Jesus não foi em vão, foi para que aqueles que morressem, ressuscitassem para a vida eterna, e aqueles que estivessem vivos fossem arrebatados, tirados para uma vida eterna com Deus. Mas para isso era necessário que toda a terra se escurecesse e ficasse em trevas, que houvesse terremotos, que a terra gemesse, que as dores de parto fossem aumentadas. Então tudo é uma prefiguração do que irá acontecer. Muitos princípios de Deus já está acontecendo. Qual é o próximo passo? Se as dores de parto já estão aparentes, se a terra já está gemendo, se o princípio das dores já está ali, qual é o próximo passo? Os sepulcros se abrirem e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem primeiro. Oh, aleluia! E depois nós temos o nosso corpo transformado. Então é uma sequência que está profetizada na Bíblia. É um milagre que revela um propósito de algo que vai acontecer lá na frente. E é nessa esperança que nós estamos. O milagre da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, seu sangue derramado, que traz o perdão dos nossos pecados, nos fortalece na esperança de que agora os mortos ressuscitarão primeiro. E nós seremos transformados. Então nós vivemos num princípio de dores, num mundo que geme, atribulado. Estamos pacientes, aguardando que os mortos ressuscitem primeiro, para que nós possamos ser arrebatados junto com eles. E assim, a nossa esperança agora estará nas coisas eternas, nos acontecimentos, lá em cima, quando fomos receber o nosso galardão no tribunal de Cristo, quando nós entrarmos nas bodas com Ele, quando nós viermos com Ele na segunda fase da segunda vinda para julgar o mundo, para reinar com Ele durante o milênio, e assim sucessivamente. Porém, para Israel, com o arrebatamento da igreja, os olhos serão abertos e eles verão que Jesus Cristo realmente era o Messias, e eles vão esperar agora na redenção até o final do milênio. Então, tudo aponta. É preciso entender essa dinâmica, porque o principal para nós não é o milagre, é a esperança. É a esperança da volta de Cristo. Se nós tivermos isso no nosso coração, com certeza seremos arrebatados para junto dele. Isso é uma amostra do que aconteceu na cruz que nós lemos, que virá a acontecer, que já está acontecendo e vai se cumprir em pouco tempo. E se nós formos lá para Mateus 24, volte algumas páginas aí, Mateus 24, do versículo 5 ao 11, aquilo que Jesus ensinou, que era o princípio das dores, que diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós temos aqui na nossa revista, dizendo assim, ó, a lista dos falsos cristos e falsos profetas é grande e não para de crescer. Somente nos últimos tempos, pessoas como Vissarion da Rússia, David Shiley na Inglaterra, Ernest Norman nos Estados Unidos, Jim Jones na Guiana, Soko Asahara no Japão, Marshall nos Estados Unidos, José Luiz de Jesus Miranda nos Estados Unidos, dentre muitos outros, intitularam-se Cristo. Então nós estamos vivendo isso. Princípio das dores, muitos tentando enganar, dizendo que são Cristo. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Foi feita uma pesquisa pela ONU com 162 países. Desses 162 países, somente 11 não estavam em estado de guerra. Todos os outros 151 países estavam participando, estavam em estado de guerra de alguma forma. Então, os rumores de guerras estão por aí, de uma forma estrondosa.
Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Em 2015 a ONU fez um levantamento onde 795 milhões de pessoas na África estavam com fome. Neste ano de 2017, já teve um levantamento onde 13 milhões de crianças estão morrendo de fome na África. Olha, isso é um sinal do princípio das dores? Está mais do que evidente isso. Terremotos. Nós temos aqui uma estatística terrível. Terremotos vêm acontecendo ao longo dos milhares de anos, porém de 2000 a 2015 aconteceram cerca de 200 mil terremotos. Ou seja, num espaço curto de tempo de 15 anos, houve 200 mil terremotos. Número muito maior do que houve em toda a história da humanidade para trás. Só nesses terremotos desses últimos anos, mais de 500 mil pessoas morreram por causa desses terremotos. Esse é o princípio das dores, que já está aí, ó, bem rente aos nossos olhos. A natureza já está gemendo, está mostrando que ela está sofrendo com dores, que as dores de parto estão aumentando. A natureza está aumentando, por isso que alguns falam a mãe natureza, né? A mãe natureza está num processo de parto, e essas dores de parto, que é o princípio, está aumentando, e ela vem gemendo, vem deixando isso bem claro para nós. E o próximo passo é os mortos ressuscitarem primeiro. Então aonde está a nossa esperança? Mas todas essas coisas, no versículo 8, são o princípio das dores. E olha que interessante que vai acontecer também, ó. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Lembra que nós vimos nas aulas anteriores sobre isso? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje existem pecados que não existiam antigamente. Pecados que foram evoluindo com a evolução da humanidade. Antigamente, as pessoas, tinha praticamente, os crentes tinham 3 coisas a fazer, que era trabalho, casa e igreja. E escola, trabalho, escola, casa e igreja. Não tinha televisão, não tinha outras coisas. Então você via que a igreja tinha mais poder porque havia mais tempo para Deus. Agora veio entrando as coisas do mundo. Né, as diversões, os desejos da carne, os passeios, foram tomando conta, porque a escola continua, a casa continua, o trabalho continua. Como entrou novas coisas, o que vai ter que diminuir para preencher o tempo? O tempo que nós gastamos, que nós investimos na presença de Deus. Então diminui-se o tempo que eu estou na casa do Senhor, diminui-se o tempo que eu estou meditando, estudando na palavra, que eu estou orando, para que outras coisas, internet, smartphone, televisão, vida social, para que outras coisas venham e roubem o lugar de Deus na nossa vida. Por isso que nós vimos em outras aulas que nós temos que priorizar o nosso tempo com Deus. Ele tem que ser maior do que todas as outras coisas. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então o mais importante é a nossa esperança. Vá para 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 54, que diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Então, nós receberemos a nossa vitória mediante o arrebatamento da igreja, quando os que morreram ressuscitaram primeiro e nós tivemos o nosso corpo transformado junto com eles. É isso que Paulo está falando aqui. A nossa vitória está muito perto, está muito próxima. Não podemos vacilar agora. E o que vai acontecer? Vai lá para Cantares de Salomão, capítulo 2, no seu versículo 8. Vamos ler alguns versículos aqui. No 8 diz assim: esta é a voz do meu amado. Olha, quando Deus, o sobrenatural, se relaciona com o natural, esse relacionamento gera um milagre, ó. Esta é a voz do meu amado. Eu ouvi a voz de Deus, é um milagre. Ei-lo aí que já vem saltando sobre o monte. Eu estou discernindo o tempo e sei que Jesus está vindo buscar a sua igreja, pulando sobre os outeiros. Aí no verso
16. Olha o que a igreja diz: o meu amado é meu, eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Lírio é tipo de santidade. Então, se nós estamos em santidade na presença do Senhor, nós fazemos parte do seu rebanho. E aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E o 17. Antes que refresque o dia, ou seja, antes e caia a sombra, antes que venha a grande tribulação, a igreja está clamando: volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo, ao filho dos corços sobre os montes de Beté. A igreja neste último momento está clamando, ansiando pela volta de Jesus Cristo. Vai em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses no capítulo 4. No versículo 17. Onde Paulo complementa a bênção. Depois nós. Vamos no 16, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra que nós falamos aqui? A tipologia da cruz, as dores de parto, o que vai acontecer, a natureza dando seus sinais, e depois do próximo sinal, os mortos ressuscitarão. Aí no 17, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. O milagre do arrebatamento vai confirmar essa esperança nossa. Esse propósito maravilhoso de nós estarmos sempre com o Senhor. Agora, para finalizar essa aula, esse trimestre, abra sua Bíblia em Romanos 8. Porque nós não somos super-homens. Super-homens, nem super-mulheres, né? Mulheres maravilhas. Nós não somos, nós somos criaturas de Deus frágeis. Criaturas de Deus que somos necessitados do amor do Pai, do carinho, da segurança e da proteção. Nós somos dependentes, não independentes, jovens, nós somos dependentes de Deus. E obedientes a Deus e aos nossos pais. Porém, no mundo teremos aflições, passaremos por tribulações, seremos provados. Temos que ser aprovados com paciência, para experimentar o milagre, a experiência com Deus, coisa maravilhosa, para que a nossa esperança seja firme. Então, para que a sua esperança esteja firme em Deus, saiba que mesmo você estando em tribulações, passando por dificuldades, talvez uma enfermidade, um desemprego, uma perseguição dentro de casa ou fora de casa, você esteja acometido de uma depressão, de alguma das coisas que nós estudamos durante esse trimestre. Apesar de tudo, saiba que o mais importante é a sua esperança na volta de Cristo. E em Romanos 8:28, Paulo nos dá uma palavra para que essa esperança se fortaleça. Ele diz assim: e sabemos que todas as coisas, boas ou ruins, todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo diz assim: aquele que não diz que Jesus Cristo é Deus, que seja anátema, amaldiçoado. Mas aqueles que amam, dizem juntamente com o Espírito Santo, o esposo, a esposa e o Espírito dizem: vem. Então aqueles que amam a Deus e anseiam, anunciam, proclamam a volta de Jesus Cristo. Todas as coisas, tanto ruins como boas, contribuem para o nosso bem, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, se você está assistindo essa aula, você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, saiba que você foi chamado por Deus por um decreto. É algo que é irrevogável. E pode acontecer coisas boas ou ruins na sua vida. Tudo isso está contribuindo, porque você ama a Deus e demonstra esse amor, estando vigilante, aguardando e anunciando a volta de Jesus Cristo. Então hoje você já aprendeu a contar os tempos. E o tempo que nós estamos vivendo são as últimas horas, os últimos momentos que antecedem a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Se você entregou sua vida a Cristo, você faz parte. Você é membro da igreja de Jesus Cristo, você é membro do corpo de Cristo. E Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Você sendo membro, fazendo parte, você será arrebatado junto. A sua esperança tem que estar na volta de Jesus. Você tem que buscar milagres, experiências, relacionamento com Deus todo dia, para que a sua esperança se fortaleça cada vez mais e mais. Que Deus
nos abençoe, deixe seus comentários, dúvidas no nosso vídeo no YouTube, divulgue para que mais e mais pessoas aprendam a contar os tempos e alcancem um coração sábio diante de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.